Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o Senhor por mais esta oportunidade. Estamos em um momento de bastante desafios, porque recentemente precisamos mudar de endereço e estamos ainda terminando de arrumar as coisas e uma correria, uma série de situações. E aí, esse vídeo deveria ter saído um pouco antes, mas aconteceu os imprevistos, mas estamos aqui. Nós vamos tentar agilizar para que possamos ter os vídeos mais cedo durante a semana. Estamos comentando as lições bíblicas de adultos e também de jovens. Tivemos o comentário da primeira lição das lições bíblicas de jovem desse segundo trimestre, e agora traremos a segunda videoaula sobre as lições bíblicas de jovens desse atual trimestre. O tema da segunda lição é Adão e Eva, querendo ser como Deus. Nós temos essa temática geral, o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Na primeira lição, fizemos uma abordagem inicialmente sobre o perigo das tentações, que é a temática geral também, e agora essa segunda lição, que também é muito boa. Nós temos aí uma lição que com certeza estaremos extraindo muitas lições maravilhosas para a nossa vida cristã diária. É importante trazermos aqui uma pequena fala introdutória antes de irmos direto no corpo da nossa lição de hoje. Primeiro, o tema Adão e Eva querendo ser como Deus. Primeiro, é importante nós observarmos que essa história sobre Adão e Eva está a parte da qual foi extraído a lição de hoje, está no capítulo 3 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e narra um dos mais difíceis, mais tristes relatos da história da Bíblia Sagrada, da história da humanidade. Agora é importante deixar bem evidente que Deus ele não foi pego de surpresa com o que aconteceu com Adão e Eva. Deus ele sempre projeta para nós o melhor e sempre projeta bênção para as nossas vidas. Só que Deus sabe que nós temos a inclinação ao erro, que o ser humano tem a inclinação a buscar satisfazer os desejos da carne. Agora, Deus colocou Adão e Eva num lugar excelente, Deus cuidava deles, Deus tratava eles muito bem, só que eles vieram a desobedecer a Deus, a vacilar. Agora, é importante nós termos bem em mente que Deus, dentre os seus atributos, que são as características inerentes ao ser divino, dentre os seus atributos, tem a eternidade, a imutabilidade, a onipotência, a onipresença e a onisciência. E esse atributo divino da onisciência diz respeito ao fato de que o Criador, o Senhor, ele conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. Inclusive, nós entendemos à luz da Bíblia que Deus sabe de tudo que já aconteceu, de tudo que está acontecendo, de tudo que irá acontecer. Portanto, Deus não pode ser pego de surpresa. Deus sabia que Satanás iria pecar. Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar. É tanto que a Bíblia relata que Deus já havia preparado a redenção do ser humano desde a fundação dos séculos. Então, Deus sempre soube que o ser humano iria pecar. É claro que o que Deus quer é que não pequemos. O que Deus queria era que Adão e Eva não pecassem. O projeto de Deus era para eles serem abençoados e que eles não transgredissem a lei divina, que eles não desobedecessem a Deus. Inclusive, que é o que Deus quer de nós e para nós. Mas, infelizmente, eles vieram a pecar e é interessante nós observarmos que eles pecaram de modo deliberado. Ou seja, eles tomaram essa decisão, eles sabiam que estavam errando, eles que se dispuseram a fazer algo que sabiam que não estava de acordo com aquilo que Deus tinha proposto a eles, aquilo que Deus tinha falado com eles. Agora é interessante outra coisa, antes de nós entrarmos aqui a parte da introdução. Deus, mesmo que a gente peque conscientemente, mesmo que a gente peque de forma deliberada, Deus ele sempre quer que o ser humano se arrependa e deixe os erros, os pecados e se aproxime dele. A Bíblia diz que mesmo diante da situação de Adão e Eva, Deus não deixou eles entregues à sua própria sorte. Mas Deus já ali preparara a redenção da humanidade e Deus
deu oportunidade para eles, porque Deus foi procurar eles para conversar com eles, né? Outra coisa importantíssima de observarmos aqui é que Deus ele tem perdão, mas as consequências virão, infelizmente. E para Adão e Eva as consequências foram as piores. Dentre elas, o sentimento de culpa, que é uma coisa muito ruim no coração do ser humano. Quando a pessoa fica com aquela situação angustiante, aquele sentimento difícil, triste, perturbador, de que tem pessoas que aceitam a Jesus, tem uma mudança de vida, Deus perdoou, a igreja perdoou, reconheceu que ele mudou, mas o inimigo ele fica trabalhando para que a pessoa fique se lembrando do que ela fez, pessoas que já mataram outras, pessoas que já cometeram vários tipos de pecado, de coisas absurdas que desagradavam a Deus. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, ele nos perdoa, nos limpa e sara a nossa alma, né? Mas esse sentimento de culpa ele é triste porque é uma consequência natural do pecado. Por isso que a gente precisa estar sempre alerta e vigilante, porque nós temos as nossas muitas fragilidades. Então, nós vemos aqui, inicialmente, que a temática é concernente à questão da tentação, que está sendo abordado nessa lição do atual trimestre. E é um assunto bem interessante, porque está diretamente ligado à nossa vivência diária na vida espiritual. E essa questão da tentação, que é abordada ao longo das Sagradas Escrituras diversas vezes, e com diferentes personagens da Bíblia Sagrada, que passaram por situações em que foram tentados, alguns que se deixaram levar pela tentação, outros venceram a tentação, e o próprio casal, que foi o primeiro casal, foi tentado, Adão e Eva. Não escaparam de ser tentados, né? E ali, infelizmente, eles decidiram romper os limites que Deus tinha estabelecido para eles, que é um grande erro na vida do ser humano, nós temos que não termos cuidado com os limites que Deus estabeleceu para nós. E nós vemos que os resultados foram terríveis na vida de Adão e Eva. E esses resultados terríveis foram tão terríveis que eles perduram até hoje, né? Os resultados do pecado do primeiro casal. Portanto, assim como o primeiro casal, nós também temos que ter consciência de que também estamos sujeitos à tentação. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. A lição diz, desejar ser como Deus e ficar livre da consequência dessa escolha foi a chave usada para Satanás para tentar Adão e Eva. E eles se deixaram levar por esse desejo. Então, primeiro, o diabo, ele colocou na cabeça deles que eles seriam como Deus. Ele colocou na mente, conseguiu influenciar o primeiro casal de que eles conseguiriam ser parecidos com Deus. E aí o ser humano que já tem essa inclinação, esse desejo de querer ser, de querer fazer além daquilo que Deus possibilita ao ser humano, aí eles, na possibilidade, eles se deixaram levar. E achavam que ficariam livres da consequência da escolha que eles tinham, mas infelizmente foi terrível a situação. No primeiro tópico, uma orientação dada pelo próprio Criador. Primeiro, a criação. Nós vemos que Deus preparou um lugar específico, devidamente adequado, para que Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, pudessem viver sem ter nenhuma necessidade. Então nós vemos que ali eles estavam num lugar muito bom, eles conversavam com Deus, eles tinham a presença de Deus, eles estavam sob a bênção de Deus, eles estavam no lugar preparado pelo Senhor. Deus tinha conversado com eles, mas infelizmente eles vieram a ceder. Nós vemos que Adão estava cercado de animais, desfrutava da companhia de Deus, e o próprio Senhor afirmou para ele, não é bom que o homem esteja só, conforme Gênesis 2,18. Né? E aí Deus vai lá, prepara uma esposa para Adão, uma auxiliadora, uma ajudadora. Então Deus sempre se mostrou, dentro desse contexto que acabamos de ver, nós vemos que Deus sempre se mostrou em abençoar o ser humano, em cuidar do ser humano, com o bem-estar do ser humano, com dar suporte ao ser humano, em ser cuidador, abençoador, ajudador. Mas infelizmente o ser humano tende a não valorizar tudo que Deus faz e incorrer em erros que o levam a pecar. Nós vemos que essa verdade bíblica, conforme Gênesis 2,18, mostra que há uma forte ligação afetiva e emocional entre o homem e a mulher. E aí nós vemos que Satanás sempre procura tentar destruir através de muitas propostas enganosas. Nós temos o nosso relacionamento, que é algo divino, o homem com a mulher, o casal, mas o diabo ele sempre vai tentar
bagunçar, destruir, prejudicar as famílias, prejudicar a vida espiritual das pessoas, para tentar nos afastar de Deus. Mas nós temos que olhar para os bons exemplos da Bíblia e procurarmos segui-los. E olharmos para os maus exemplos da Bíblia para procurar aprendermos com eles. Tal qual a história narrada, comentada nessa lição 2, sobre Adão e Eva que foram tentados e cederam à tentação. É uma história para nós estudarmos e procurarmos extrair lições para aprendermos. Segundo, criados sem pecado. Nós sabemos, à luz da palavra, que o primeiro casal, Adão e Eva, eles foram formados sem pecado. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, em um estado de inocência. Era ali o que consideramos como primeira dispensação, a dispensação da inocência, né? Quando o ser humano ainda não sabia o que passou a saber, o que não tinha o entendimento que passou a ter, e ali Deus havia os criado ali de forma pura, santa, sem pecado, e o propósito de Deus era de ter o ser humano que não passasse pela morte. O que leva o ser humano a passar pela morte é o efeito do pecado. Porque enquanto Adão e Eva não tinham pecado, eles seriam eternos, sem passar pela morte. Eles foram criados para não morrer, mas o pecado leva a uma das grandes consequências do pecado, a maior delas é a morte, como vimos na lição passada, inclusive. Desde o princípio, Deus havia preparado o melhor para a humanidade, que é aquilo que a gente citou há pouco, né? Mas nós vemos que como o primeiro casal pecou, infelizmente. Agora, como o primeiro casal, o Senhor deseja que nós tenhamos provisão, proteção e presença de Deus. Então, o ser humano foi criado sem pecado, veio a pecar, mas Deus sempre demonstra e nos ensina através da sua palavra que Ele quer que nós tenhamos a sua proteção, a sua provisão e a sua presença. Ainda que a gente venha a vacilar, mas procuremos reatar nossa comunhão com Deus, buscar o perdão, porque Deus quer nos dar proteção, provisão e quer que tenhamos a sua presença em nossas vidas. Terceiro, uma única restrição. Nós vemos que só existia ali no Éden uma árvore que Deus disse para eles não comer do fruto dela, né? Nós vemos que só existia essa restrição divina para o casal, uma única restrição determinada por Deus para Adão e Eva. Foi Deus dizendo para eles não comerem do fruto de uma determinada árvore do jardim, que Deus chamou de árvore da ciência do bem e do mal. E nós vemos que Adão e Eva, eles tinham consciência daquilo que Deus tinha dito. Eles entenderam a mensagem, eles sabiam quais eram as orientações divinas. Só que a serpente, ela foi sagaz. Ela trabalhou de forma terrível. Às vezes parece ser tão simples. Eu já vi várias pessoas dizerem, às vezes até eu já me peguei assim questionando, por que não evitar de comer um fruto? Mas quando a gente vai olhar de forma mais apurada, a gente percebe que tem muitas coisas no dia a dia que são coisas simples e às vezes a gente tem dificuldade de evitar o vacilo, o erro, o pecado. E é difícil pensar que a situação de Adão e Eva foi assim tão diferente da vida que nós vivemos, a dificuldade que nós temos com relação a evitar certas coisas que nos prejudicam espiritualmente. Então, a gente entende que é porque o ser humano de fato tem essa inclinação. Então nós vemos que eles tinham essa autonomia para obedecerem ou não a Deus. Infelizmente, eles vieram a desobedecer. Nós vamos continuar para nós comentarmos aqui os outros dois tópicos sem tomar tanto tempo. Segundo tópico, serás como Deus? A dúvida. Nós vemos nessa parte inicial do segundo tópico que um dos maiores problemas nesse contexto de tentação é a isca de Satanás chamada dúvida. Quando ele coloca em dúvida aquilo que nós pensamos a respeito de Deus. Às vezes o ser humano fica se perguntando o que Deus de fato pensa sobre as minhas necessidades. Será que Deus vai supri-las? Deus vai de fato estar comigo? Deus vai mesmo me livrar, me proteger? Tem pessoas que chegam, por exemplo, como o caso do próprio rei de Saul, o primeiro rei de Israel. Deixou de consultar a Deus para consultar uma pitonisa. Quantas pessoas
deixam uma direção divina por dúvida. E muitas das vezes o diabo está sempre tentando colocar dúvida em nossos corações, fazer com que a gente perca o foco e que a gente deixe de ter aquela convicção. Ele quer que a gente perca a nossa convicção, ele quer colocar dúvida em nossas mentes. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Então nós vemos que a dúvida semeada pela serpente na mente e no coração de Adão e Eva foi a respeito do que Deus havia falado com eles. Não comereis de toda a árvore do jardim? Vejamos. Primeiro, a dúvida a respeito do que Deus havia falado. Nós temos que ter muito cuidado. Se Deus falou conosco, nós precisamos buscar ter convicção daquilo que Deus falou conosco, daquilo que Deus falou para nós, daquilo que Deus falou quanto àquilo que Ele quer que façamos, que sejamos, convicção daquilo que Deus, do direcionamento de Deus em nossas vidas. Segundo, como a serpente pôs essa dúvida, de que forma ela pôs essa dúvida no coração do primeiro casal. Ela se direcionou ao primeiro casal questionando, Deus disse para vocês não comer de nenhuma árvore, ou seja, já mudou totalmente aquilo que Deus tinha dito. Deus disse, olha, dessa árvore específica não comais. Aí agora a serpente vai dizer, Deus disse para você não comer nada, não comer de nenhuma, né? Já mudando o foco, já tentando por dúvida, citando algo que Deus não havia falado, né? Então nós vemos que a Eva respondeu dizendo, não, Deus disse que nós poderíamos comer, só desta árvore específica que nós não podemos. Aí a serpente fez o quê? Prosseguiu. O que quer dizer isso? O diabo, ele nunca desiste, ele sempre vai tentar um meio de dificuldade, criar dúvida, de nos desviar o nosso foco e de nos levar a cedermos. Ele sempre vai continuar tentando. E a serpente continuou questionando, comentando, falando. Ela disse, olha, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão saber, vocês serão como Deus e vão saber o bem e o mal. Ou seja, ela, primeiro, questiona, muda o foco do que Deus tinha direcionado e agora tenta fazer uma proposta de algo que nunca seria cumprido, mas que iria encher o coração do ser humano, que é o que o diabo tenta fazer. O diabo tenta plantar uma falsa ilusão no coração do ser humano, com as tentações que ele lança. O diabo tenta fazer com que a pessoa pense que vai ser feliz, que ele não pode fazer para a pessoa, nada para fazer uma pessoa feliz. Ele pensa que vai satisfazer os desejos do coração da pessoa, mas são coisas temporárias, efêmeras, coisas passageiras. Ele tenta demonstrar para o ser humano que aquilo que ele está lançando é a melhor proposta, e não é. Mas o diabo tenta enganar. Então, o grande erro do casal, dentro desse contexto, foi considerar a possibilidade de ser como o próprio Criador. O diabo conseguiu semear no coração de Eva o mesmo sentimento que o próprio diabo sentiu quando ele acabou sendo expulso do céu. Então nós temos que ter cuidado. Segundo, se abrirão os vossos olhos, a expressão dita pela serpente. Então nós vemos que a serpente ela fez a Eva acreditar na possibilidade de ter um conhecimento diferente, um conhecimento muito maior, um conhecimento assim extraordinário, sem ter algum esforço. Então foi mais uma coisa que ela conseguiu plantar no coração de Eva. Então nós vemos que dentro de tudo isso nós podemos aprender na própria palavra que Deus quer que nós tenhamos conhecimento. Deus quer que nós aprendamos. Deus ele demonstra através da sua palavra que ele tem esse prazer que nós possamos aprender, que ele compartilhe os seus segredos conosco. Só que tem muitas coisas que Deus revela se ele quiser e quando ele quiser. E tem coisas que Deus prefere não nos revelar. Mas quantas coisas Deus nos faz entender, compreender, aprendermos através da sua palavra, né? Terceiro, sereis como Deus. Satanás, ao tentar Eva, diz que ela e o marido seriam como Deus. Então imaginemos o que o diabo tentou colocar. Ele ofereceu uma promessa falsa. O que eles vieram a receber, Adão e Eva, foi justamente o que o próprio Deus havia dito para eles, que se eles desobedecessem, eles sofreriam, inclusive, que o pecado geraria a morte. Aquilo que o diabo disse não se cumpriu, porque ele não tem condições. Mas aquilo que Deus falou foi o que aconteceu. Consequências por causa do pecado. Nós vemos que o pai da mentira,
iniciava ali o seu projeto para destruir a obra-prima de Deus, que é o ser humano. Terceiro, para finalizarmos o nosso vídeo, o custo da desobediência, o afastamento de Deus. A primeira ação do primeiro casal, depois de desobedecer, foi se afastar de Deus. Que é a tendência do ser humano quando vem ao pecado, quando desobedece a Deus. Vem o sentimento da culpa, vem a vergonha, vem a tristeza, vem a angústia no coração do ser humano. Nós vemos que o plano do diabo é gerar dúvida, é trazer desencorajamento, é desviar o ser humano, é trazer derrota e demora no ser humano em conseguir se restabelecer espiritualmente. Então nós vemos que Deus sabia que Adão e Eva tinham pecado, mas Deus procura um diálogo com eles e Deus chega e diz: onde estás? Deus sabia onde eles estavam, mas Deus queria dar a eles uma oportunidade para que eles pudessem entender o que estava acontecendo, o que eles tinham acabado de fazer. A pergunta, onde estás, representa uma posição de afastamento da presença de Deus. Aí hoje Deus olha para nós e diz assim: onde você está? Você que pecou, você que se afastou, você que se distanciou. Porque Deus quer a gente perto, Deus quer que a gente se reaproxime, que a gente alcance o perdão, que a gente tenha comunhão, que a gente tenha intimidade com Deus. Segundo, problemas entre o casal. Nós vemos que com a desobediência, veio o primeiro desentendimento. Nós vemos que todo mundo ficou jogando a culpa um para o outro. Ninguém quis assumir o seu próprio erro. Deus conversa com Adão. Adão aponta para Eva. Em nenhum momento Adão bate no peito e diz: eu reconheço a minha parte, a parte que eu falhei, que é a tendência do ser humano. Ele diz: olha, a fonte que me induziu a pecar foi a mulher que tu me deste. Ou seja, ele tentou transferir a culpa do seu erro, que é a tendência que o ser humano tem. Eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo, eu não pude fazer por causa de fulano, eu não fui por causa do... Eu estava aqui, estava ali. Aí Adão transfere para Eva, Eva transfere para a serpente. Eles pareciam não entender que eles mesmos eram os responsáveis pelas suas próprias atitudes. Nós vemos que Adão e Eva se esqueceram dos momentos com Deus, se esqueceram das riquezas que eles tinham ali no jardim, se esqueceram do convívio com o Senhor, se esqueceram das conversas que tinham com Deus ao final de cada dia. Às vezes, o ser humano peca porque parece que se esquece de todos os benefícios que ele tem na presença de Deus. Nós temos que lembrar, entender e valorizar tudo que Deus tem feito por nós e procurarmos estar sempre perto do Senhor. Terceiro, a morte como consequência. A Bíblia nos faz entender, através disso, que temos a inclinação de questionar o que Deus disse. Mas obedecer a Deus é a melhor decisão. Nós temos a escolha, e obedecê-lo é a melhor decisão. Adão e Eva escolheram ouvir a voz do inimigo. Eles acabaram desobedecendo a Deus. E as consequências que tiveram da decisão que tomaram gerou maldição, tanto para eles quanto para a natureza. E a maior consequência do erro, do pecado, é a morte. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Para nós concluirmos, o primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir. O preço que pagaram pela desobediência, nós aprendemos que o preço pago por eles nunca compensa a perda da comunhão com Deus e as consequências que se seguem após o erro, após o pecado. Louvado seja Deus por mais este aprendizado. Próxima lição número 3, José. Resistir à tentação é possível. Primeiro nós aprendemos sobre o perigo das tentações, depois nós vimos sobre um casal que cedeu à tentação, agora nós vamos aprender sobre um jovem que não cedeu à tentação. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela cooperação, pelo apoio, pelo incentivo de cada um. Inscrevam-se no canal, deixe o seu like, deixe um comentário. Que Deus continue abençoando a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.